Oi, segundo ano. Finalmente, nosso vídeo consegui encontrar um tempo, principalmente porque esse assunto ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Eu vou começar falando para vocês sobre as relações no triângulo retângulo. Isso aqui é conteúdo de nono ano, vocês com certeza já devem saber, só que eu vou relembrar, porque isso aqui vai ser importante quando nós entrarmos nas razões trigonométricas na circunferência, tá bom? Então, tá aqui, ó, um triângulo retângulo, e ele é um triângulo retângulo justamente porque um dos ângulos dele é reto, certo? Vale 90 graus. E aí, nós chamamos, então, esses dois lados aqui de cateto e este lado aqui de hipotenusa. Vocês devem se lembrar disso. Então, eu vou colocar aqui o Hzinho de hipotenusa, o Czinho de cateto e cateto. Mas outra coisa que vocês devem se recordar é que um desses catetos aqui pode ser adjacente e o outro, então, vai ser o oposto. Mas o cateto adjacente e o cateto oposto só vão receber esse nome dependendo da análise dos ângulos que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu vou escolher esse ângulo aqui no cantinho, ó, ok? Vou chamar ele aqui de ângulo alfa. Se eu quiser saber qual que é o seno, o cosseno ou a tangente deste ângulo aqui, aí sim, os catetos podem receber os nomes adjacente ou oposto. Então, em relação a este ângulo, quem que vai ser o cateto oposto? Oposto ao ângulo, portanto, este cateto vai ser o oposto. E este aqui de baixo vai ser o adjacente, tá bom? Vamos dar valores, né, genéricos aqui, então, vamos chamar a nossa hipotenusa de A, este cateto aqui de B e este cateto aqui de C, tá bom? Vamos começar definindo, então, quem que vai ser o nosso seno. Vocês devem se lembrar que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Quem é o cateto oposto, então, a este ângulo, ó, oposto ao ângulo, é o C, tá bom? Tô dando aqui para ele este valor aqui, ó, valor C. Então, vamos pôr C. E quem é a nossa hipotenusa é A, tá bom? E se eu quiser saber o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente? O adjacente, então, é quem tá aqui do lado dele, ó, é o B, ok? E a hipotenusa continua sendo A. E se eu quiser calcular, então, a tangente, né? Só esqueci de colocar aqui, ó, seno de alfa, cosseno de alfa, agora tangente de alfa. Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo C, cateto adjacente, o B, ok? Então, essas são, então, as relações que nós construímos no triângulo retângulo. Mas vocês vão ver o quanto que isso é importante quando nós falarmos sobre as razões trigonométricas. Opa, foca aí. Na circunferência. Vocês vão perceber que meu celular não é muito bom para focar, tá? Então, focou. Vamos começar então. Bom, já que nós já relembramos, vamos partir do princípio, então, seguinte aqui, ó. Nós temos uma circunferência inscrita aqui nesse plano cartesiano. Vocês devem saber, então, que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, tá bom? No ciclo trigonométrico, nós vamos adotar, então, que o raio, ou seja, essa distância do centro até qualquer ponto da circunferência, vale 1, tá bom? Então, aqui vale 1, aqui também vale 1, aqui vai valer menos 1, tá? E aqui menos 1, ok? Então, de novo, a nossa circunferência inscrita aqui no nosso plano cartesiano tem raio igual a 1, ou seja, qualquer que seja o segmento de reta que eu traço do centro até qualquer ponto da circunferência tem valor 1. Concordam comigo? Então, tá bom. No primeiro dia de aula, eu perguntei para as turmas do segundo ano o que era seno e o que era cosseno. E muitos me responderam, não com exatidão, o que era o seno e o que era o cosseno. Muitos me responderam isso aqui, ó, que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso ainda não diz exatamente o que é o cosseno e o seno, né? Isso parece que é uma entidade que a gente não sabe o que é. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que é exatamente esse seno e esse cosseno.
Vamos adotar aqui, ó, um ponto qualquer na nossa circunferência, tá? Vou chamar esse ponto de ponto P. Se eu traçar um segmento de reta do ponto P aqui, ó, até a origem do nosso plano cartesiano, olha só como eu sou visga. Pronto. Veja bem, não tem um ângulo sendo formado aqui? Se eu quiser saber qual que é o seno ou o cosseno deste ângulo, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou projetar o ponto P no eixo Y. Projetar o ponto P no eixo Y significa traçar aqui, olha só, uma reta do ponto P até o eixo Y. Isso se eu quiser saber o seno, ok? Eu sempre lembro assim, ó, seno sem sono. É a projeção no eixo Y, sem sono, tá de pé, tá bom? E, obviamente, então, vocês já podem pensar que o cosseno é com sono, deitado, é a projeção no eixo Y. Então, quem é o nosso seno? O nosso seno é exatamente essa distância aqui, ó. Tá bom? Eu projetei aqui o P até este ponto, eu vou chamar este ponto de P', tá bom? Vou chamar o centro aqui de O. Então, essa distância aqui, ó, esse segmento de reta OP' é o seno. Então, tá aqui, ó, seno é igual a OP'. Ah, Pro, quero saber o que isso aqui tem a ver com aquele triângulo retângulo. Eu vou mostrar. Se eu construir aqui, ó, um triângulo retângulo, vocês estão enxergando? E eu quiser calcular, então, o seno deste ângulo aqui, olha só, eu já sei que seno, então, é o quê? É cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto a este ângulo? Não é exatamente essa medida aqui, ó? E essa medida não tem exatamente a medida desse segmento de reta OP'? Então, eu venho aqui e substituo, OP'. E a minha hipotenusa? A minha hipotenusa não é essa medida? Essa medida vale quanto? Ela vale 1. Lembra que eu falei para vocês que qualquer segmento de reta do centro até a circunferência é o raio? E o raio aqui na nossa circunferência, ele vale 1. Então, aqui é OP' sobre 1. E OP' sobre 1 é OP'. Então, nós voltamos para cá, certo? Então, o seno é justamente essa medida aqui, ó, essa distância. Estamos falando aqui para o primeiro quadrante, se vocês estão vendo, ó. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, para o primeiro quadrante, nós vamos ter senos positivos. Por quê? Porque do centro até o infinito, aqui todos os valores do y são positivos, ok? Então, seno positivo aqui, quando eu estiver calculando o seno no primeiro quadrante. E quando eu for calcular o seno no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante, como que isso vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa, ó, vou pensar num ponto aqui, num ponto qualquer, o ponto P, vou projetar este ponto até o centro da minha circunferência, vou pensar aqui no ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar, então, olha só, se eu quero seno, eu vou projetar o meu P até o Y. E aí, o que eu vou ter, então? Eu vou ter essa distância aqui novamente como sendo o seno desse ângulo. E essa medida novamente está onde? Num y positivo. Então, eu posso dizer que os senos os ângulos, né, do segundo quadrante também são positivos, tá bom? E no terceiro quadrante, o que vai acontecer? Eu vou assumir um ponto P aqui novamente. Vou traçar um segmento de reta até o centro. Quero saber quanto que vale, então, esse ângulo aqui. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Vou projetar, então, no eixo Y. E esta distância agora é o seno do meu ângulo. E essa distância se encontra onde? No centro para baixo, ou seja, no Y negativo. Afirmo, então, portanto, que todos os senos, né, todos os senos dos ângulos que pertencem ao terceiro quadrante são negativos. E adivinha para o quarto quadrante? A mesma coisa aqui, ó. Penso num ponto P, projeto, quero saber qual que é, então, o valor
do seno deste ângulo, faço a projeção no eixo Y, e exatamente essa distância aqui é o meu seno. Essa distância pertence ao y negativo, portanto, no quarto quadrante, os senos dos ângulos que pertencem ao quarto quadrante também serão negativos. Olha só, se eu quiser saber o seno, então, de qualquer valor que está variando de 1 até 90, eles são positivos. Se eu quiser saber o valor dos senos dos ângulos, que variam de 91 a 180, a 179, todos eles também são positivos. Se eu quiser saber, então, os valores dos senos dos ângulos, que vão de 181 a 270, eles são negativos. E se eu quiser saber os valores dos senos dos ângulos, que vão de 271 até 360, 359, eles são negativos, tá bom? Então, isso aqui foi para o seno. Para o cosseno, é a mesma coisa, mas ao invés da gente projetar no eixo Y, a gente vai projetar no eixo X. No próximo vídeo eu mostro.